Olá, tudo bem com vocês? Bem, você está no canal da Amit. Sim, a Amit é uma empresa de ensino e aprendizagem que trabalha com estágios e formação profissional para jovens, empreendedores e jovens em busca também do sucesso profissional. Se você não faz parte da Amit, se inscreva lá, amit.org.br. Compartilhe também das nossas redes sociais, Facebook, Instagram e brevemente também no Twitter. Sim, a Amit vai abrir também o seu canal no Twitter. Mas antes do canal do Twitter, se inscreva aqui no YouTube. Acione então o sininho para que você tenha notificações dos novos vídeos que surgirem para você. Se inscreva no canal, dê like e compartilhe com seus amigos. Pois bem, vamos falar hoje de empatia e assertividade, ou empatia assertiva. Você sabe do que se trata? Pois bem, vem comigo, porque a nossa viagem está só começando. A empatia, ela começa com você. Quem já viajou de avião sabe que tem um procedimento que as aeromoças e também os comissários de bordo fazem dentro do avião para explicar as regras de segurança do voo, quando, se algum problema acontecer, qual o procedimento. Então, eles falam assim, em caso de despressurização da cabine, máscara de oxigênio cairão automaticamente do compartimento de cima da sua cabeça. Por favor, coloque a máscara de oxigênio, primeiramente em você, antes de auxiliar crianças pequenas e outras pessoas que precisem de ajuda. Essa informação, qualquer companhia aérea tem essas informações como item básico de segurança. Então, a formação dos pilotos, dos comissários de bordo e também das aeromoças parte desse princípio. E por que será que a empatia combina com isso? Vamos tentar entender. A vida é relacionamento. A vida é relacionamento e o resto não passa de detalhe. Essa é a maior verdade. Tudo na vida que realmente importa resume-se aos relacionamentos. E para a gente falar de relacionamento, a gente tem que falar de nós. Quando nós estamos bem, quando a nossa vida está caminhando e quando nós temos ciência de para onde ela está e por que ela está caminhando em tal direção, fica muito mais fácil nós dosarmos os nossos relacionamentos. Fica muito mais fácil a gente entender por que é importante se cuidar. Por que é importante? Por que eu dei essa informação da companhia aérea antes de falar de relacionamento? Porque muitos de nós nos preocupamos com o outro primeiro. Muitos de nós nos preocupamos com o outro primeiro. E nos esquecemos de nós mesmos. Esquecemos que primeiro nós precisamos estar bem, primeiro nós precisamos estar bem cuidados. Eu tenho que dar conta das minhas questões pessoais, das minhas questões internas, e a partir daí conseguir lidar com o outro. E aí, a partir daí, ajudar o outro. O outro faz parte do processo, mas começa comigo. O outro faz parte de todo o resultado, mas começa comigo. Tá? O futuro não depende das ciências físicas, depende de quem está tentando compreender e lidar com as interações entre os seres humanos. Quem disse isso foi o Carl Rogers, que é um expert na área de relacionamentos, de neurociências, um cara que trabalha dentro da questão da neurociência e do comportamento humano, é um cara excepcional, existem diversos outros livros e artigos dele, e aí ele diz isso, olha, que na verdade as ciências físicas, eles fazem parte do futuro, mas o futuro não depende delas. As interações entre os seres humanos é que farão esse futuro próspero ou não. Quanto mais alta a tecnologia no mundo, mais pessoas anseiam por um contato pessoal. Você quer ver uma grande realidade e verdade a respeito disso? Hoje nós estamos tratando de tempos de pandemia, de Covid-19, não é? E aí hoje nós temos aplicativos diversos, como esse que eu estou falando aqui, através do canal da Meet, como o Zoom,
como Meeting, como as plataformas do próprio WhatsApp, que agora também vai permitir que se façam reuniões online. Sim, todo mundo tem acesso a todo mundo através desses dispositivos, ou ainda assim através da mensagem de texto ou da ligação. Mas todo mundo quer um contato mais pessoal hoje em dia. Por mais que todas essas plataformas venham e elas agregam conhecimento à humanidade, elas agregam conhecimento a todas as pessoas, o que mais as pessoas querem hoje em dia é ter um contato pessoal com o outro. É ter uma proximidade, é poder tocar o outro e ser tocado pelo outro. Então, quanto mais tecnologia, mais necessidade de contato humano. E aí, dentro da comunicação assertiva, que trata da empatia, nós temos os 4 As. Vamos tentar entender. O primeiro é a atenção. O segundo, a aceitação. O terceiro, agradecimento. E o quarto, afetividade. Me responda sinceramente. Quando você está conversando com a pessoa e ela não está dando a devida atenção, como você se sente? A sua autoestima fica boa ou fica ruim? Como você lida com essas questões? Quando você tem algo importante para falar, para fazer, ou ainda que não seja importante, mas quer simplesmente falar, e alguém não lhe dá a devida atenção, como que fica? Eu, particularmente, o meu dia fica muito ruim. Porque quando alguém me dá atenção, quando alguém dá atenção àquilo que eu falo, eu me sinto motivado, eu me sinto capaz de planejar, capaz de superar desafio, capaz de vencer obstáculos que puderem surgir no decorrer do dia. Mas se nas primeiras horas eu converso com alguém, essa pessoa não me dá atenção, eu fico pensando o dia inteiro se eu de repente fiz alguma coisa errada, se eu de repente cometi algum erro, se eu de repente magoei aquela pessoa e ela pode estar se vingando. Aquilo fica na minha cabeça, fica na minha mente, e eu não consigo dar conta das outras coisas que acontecem no dia. Então, a atenção que você dá a uma pessoa pode melhorar o dia dela ou pode simplesmente condenar o dia dela a um dia perdido. Então, a primeira questão, quando estiver se comunicando de forma assertiva, dê atenção. Converse querendo conversar. Converse prestando atenção no que está sendo dito. Muitos de nós temos dificuldade de falar com o outro, de dialogar, sabe por quê? Muitos de nós queremos apenas que a nossa voz seja ouvida. Muitos de nós queremos que apenas o nosso ponto de vista seja falado. Então, nós gostamos de falar. Mas prestar atenção ao que o outro tem a dizer é tão importante do que o que nós temos para falar. Muitas das vezes é mais importante ainda do que nós temos para falar. Então, dê atenção ao seu interlocutor, dê atenção a quem está dialogando com você. O segundo A é a aceitação. A aceitação passa do princípio de que aquilo que está sendo trago a você, está sendo trazido a você, na verdade, é algo que pode te ajudar, é algo que pode fazer diferença na sua ação, no seu dia a dia, dentro do seu pensamento, dentro da sua linha de raciocínio. Então, quando eu aceito uma ideia, e aí a aceitação da ideia passa pela racionalidade, pela racionalização daquilo que está sendo dito. De repente, eu tenho uma ideia X, e alguém chega para mim com uma ideia Y. Mas a ideia Y é melhor do que a minha, mas se eu estiver muito preso, muito apegado à minha ideia, muito preso sentimentalmente ou emocionalmente à minha ideia, eu vou ter dificuldade de aceitação da ideia Y que me trouxeram. Então, eu tenho que racionalizar e pensar, olha, essas duas ideias, qual que seria melhor? A minha ou aquela? E aí eu passar, então, a fazer um exercício de aceitação da ideia do outro, da aceitação do que o outro tem a dizer, da aceitação do ponto de vista do outro. Ainda que muitas vezes, para mim, ou de uma forma pessoal, aquilo eu não aplique, mas dentro de uma empresa eu tenho que sempre prestar atenção e priorizar o que é melhor para a empresa, o que é melhor para o resultado, o que é melhor para o desenvolvimento do meu setor e o que é melhor para a vida profissional que está em jogo. O terceiro A
é o agradecimento. Que nós possamos, a partir de então, ter o hábito de agradecer tudo que nós fazemos, por menor que seja a tarefa. De repente, a tarefa não deu trabalho algum para fazer. De repente, você só reencaminhou um e-mail que já estava disponível na sua área de trabalho. Ou com um clique você resolveu a situação. Mas agradeça. Agradeça sempre, sempre, sempre que alguém fizer alguma coisa, por menor que seja essa ação, por menor que seja a atitude, agradeça. O agradecimento, ele abre portas. Quando você agradece, a pessoa se sente motivada a fazer de novo. Quando você agradece, a pessoa se sente motivada a fazer novamente, a fazer mais por você. Então, agradeça sempre. Agradeça em todo o momento. O quarto A é o afetividade. Tratar com afeto todos quantos cheguem à tua presença. Tratar com afeto, entender que o momento de cada um, de repente hoje, alguém hoje está mais introspecto, não está tão versátil no diálogo, de repente alguém hoje está passando, não está conseguindo passar as informações de forma claras e objetivas. Antes do julgamento, pense, será que aconteceu alguma coisa com ela? Será que eu posso ajudá-la de alguma forma? Isso é afetividade, gente. Muitas das vezes nós não podemos fazer nada porque é uma questão tão de foro íntimo que ela não vai conseguir nos falar ou que ela não vai conseguir falar ou visualizar ou verbalizar, na verdade, verbalizar a respeito do que está fazendo. Mas a minha atitude de afeto nem sempre eu consigo. De repente, um olhar, de repente um aperto de mão ou até um abraço pode resolver o dia de uma pessoa, pode salvar o dia de alguém e pode fazer com que no futuro aquela pessoa, ainda no decorrer do dia, ela possa se sentir melhor, possa se sentir acolhida, possa se sentir confortável e possa realmente ter um dia bom. E aí você contribuiu positivamente para isso. Receba, dê e encoraje o feedback. O que é o feedback? O feedback é o retorno das ações. É o retorno daquilo que foi falado, daquilo que foi verbalizado, daquilo que foi conversado. Então, crie uma cultura de comunicação aberta. Existe uma correlação entre o feedback insuficiente da liderança e uma equipe disfuncional que apresenta resultados insatisfatórios. Então, tem uma ligação muito própria que não tem como separar, por mais que a gente queira, não tem como separar. Quando existe um feedback insuficiente a respeito da liderança, de como dentro de uma organização, dentro de uma corporação, esse feedback ele não é feito de forma planejada, ele não é padronizado, ele não é colocado de forma clara e objetiva, geralmente essa equipe fica disfuncional. Partes delas não funcionam da maneira correta, partes delas se apresentam de forma disfuncionais. E aí o resultado, num todo, aparece como insatisfatório. O resultado como um todo não agrada, o resultado como um todo não agrega. Então, entender os feedbacks faz toda a diferença no resultado final de um trabalho. E nós temos os tipos de feedback. E aí nós temos 4 tipos de feedback. Feedback positivo, que trata da empatia assertiva, a repetição de comportamento. Feedback corretivo, que trata da empatia assertiva e da mudança de comportamento. Feedback insignificante, que trata da insinceridade manipuladora e a resposta mínima. E o feedback ofensivo, que é a agressividade ofensiva e o desprezo. E o que quer dizer esses 4 feedbacks? Esses 4 feedbacks eles são a respeito de como você pode dar um retorno das suas ações ou dos seus diálogos, do que você faz e do que você fala dentro da empresa. O primeiro é o positivo, e ele deve ser o mais usado, o mais explorado, que ele trata da empatia assertiva, da empatia buscando
a assimilação de resultados positivos, de práticas positivas, de práticas que dão resultado, de práticas que geram um produto, de práticas que geram sucesso profissional. Então, a empatia assertiva era a busca dentro disso. E ela está ligada a uma saúde, a uma repetição de comportamento. Ou seja, todas as vezes que uma prática positiva acontece dentro de um setor, por mínimo que seja, quando você tem um feedback dessa prática, você pode fazer com que isso seja replicado a todas as outras áreas da empresa, de forma a gerar também nessas outras áreas uma empatia assertiva e gerar um feedback positivo. Então, gerar uma onda de positividade, uma onda de assertividade, tá? Então, quando nós fazemos isso, nós conseguimos gerar um círculo de virtudes, fazer com que toda virtude que ocorreu num ponto, num determinado setor, ela percorra todos os ambientes da empresa, da corporação. E aqui nós estamos tratando de corporação, seja ela pequenas, médias ou grandes, ou micro até. Então, tratar o feedback positivo como algo necessário, como algo que deve ser almejado, faz toda a diferença. O segundo feedback é o feedback corretivo. Ele trata de empatia assertiva também, mas aqui, no caso, ele busca uma mudança de comportamento. Então, ele identifica um possível problema, que pode ser um problema na questão humana, pode ser um problema, de repente, na questão maquinário, pode ser uma mudança na questão processual, dos modos, né, dos processos que são feitos dentro da corporação. E aí, quando você identifica o que ocorreu, você dá, ó, o que deu problema foi essa peça aqui, ó. O que deu problema foi que essa pessoa aqui não viu isso. E aí você indica uma mudança de comportamento na medida em que você identificou o erro. Se eu identifiquei o erro, eu consigo pensar em formas de superar, em formas de consertar aquele erro. Então, esse é o feedback corretivo. E o terceiro feedback é o feedback insignificante. Ele trata da insinceridade manipuladora e resposta mínima. Ou seja, ele dá o mínimo de informação possível, quando dá. E aí, geralmente, esse feedback, se é um cliente, por exemplo, ele pede resposta a respeito de um produto, de um processo, de uma ideia que ele deu, de uma proposta que ele fez, mas ó, quem é responsável por esse feedback não está nem aí. Trata como coisa insignificante e aí deixam lá. Só que o que acontece? E ele ainda usa de uma insinceridade manipuladora. Com base, se dizendo sincero, ele diz que no tempo, quando der, ele vai responder, ou que só o chefe dele é que precisa do retorno, ou que só determinado setor é obrigado a dar esse e aquele feedback. Então, esse feedback insignificante, ele passa uma ideia de que tudo o que está acontecendo, de que esse retorno dessa conversa, de que essa resposta ao que foi proposto, essa resposta ao que foi dialogado, essa resposta aos processos que foram implementados, ela não é importante. E aí, ela gera muito prejuízo dentro do setor profissional. Então, fique atento a esse feedback insignificante. Ao menor sinal de que você está praticando, interrompa imediatamente o feedback insignificante e passe a buscar feedback positivo ou feedback corretivo, tá? O quarto é o feedback ofensivo. É a agressividade ofensiva e o desprezo. Esse eu nem preciso dizer, né, pessoal? Esse, então, está falando a respeito daquela pessoa que, além de quando não dá o feedback, quando dá, o dá com raiva, o dá com desprezo, o dá com ofensas. Você já deve ter visto casos na internet de pessoas que trabalham com feedbacks de empresas, que trabalham gerenciando redes sociais de grandes corporações, e em um momento de fúria dão uma má resposta, dão um feedback ofensivo, uma agressividade que não tem porquê, que não tem justificativa, que não tem argumentação, e ela gera um desprezo à marca, ela gera um desprezo à empresa, à corporação, porque ela lida com ódio,
ela lida com agressividade ofensiva e com desprezo. Então, fique longe o máximo. Se você, em algum momento, tem algum problema com um cliente ou com um processo, de repente, olha, alguém que você, da empresa, você não está dando muito bem, e aí você tentou um diálogo, não dá, e aí essa pessoa, em algum momento, fica te provocando, gente, fique o mais longe dela possível. Ainda que esteja dentro do setor, fale o mínimo para que você não dê um feedback ofensivo, porque muitas vezes essa pessoa tenta nos tirar do lugar de paz, tenta nos tirar do lugar de calma e tranquilidade e tenta nos colocar dentro desse feedback ofensivo, tá? Então fuja dessa pessoa, fuja desses relacionamentos, fuja dessas práticas profissionais. Busque o feedback positivo e o corretivo, ok, pessoal? E aí aqui a gente tem a matriz das empatias, né? É realizada pelo Kim Scott, e ela diz o seguinte a respeito, olha, a empatia nociva, ela diz que ficar em silêncio preocupado com os sentimentos do outro. No segundo quadro, nós temos, então, a empatia assertiva, que diz, olha, sussurrar, sua barriga está aberta. O terceiro é a insinceridade manipuladora, ficar em silêncio preocupados com os próprios sentimentos. E a agressividade ofensiva. Gritar, olha aí, sua barriga está aberta aí, ô lerdo. Sua barriga está aberta. Gente, então busque a melhor forma de lidar. Qual que é a melhor forma aqui? Ao meu ver, seria a empatia assertiva. Que ela diz, olha, para ele, e somente para ele, de forma bem calma, bem tranquila, olha, sua barriga está aberta. Suba a sua barriga. Olha, o seu tênis está desamarrado. Olha isso, olha aquilo. Mas de forma pessoal e direta, sempre no reservado, sempre num tom de voz brando, para não assustar e para não causar traumas a essas pessoas. Nunca expondo, nunca explanando, nunca deixando para todo mundo o que está sendo feito. Então, busque essa matriz das empatias do Kim Scott. Eu vou disponibilizar todo esse material dentro do site da Meet, tá? Dentro do Google Class e também de algumas redes sociais da Meet. Então, fique atento e aí você vai ter acesso a todos esse grau de essas matrizes e esse material didático. Ok, pessoal? Passemos então para o próximo. O que você consegue com a empatia assertiva? Você consegue o seguinte: criar confiança, direcionar foco e obter comprometimento. Gente, isso faz toda a diferença. Quando as pessoas sentem que você as quer ouvir, quando elas sentem que você se importa com o que elas estão dizendo, quando elas sentem que você vai demandar alguma ação à palavra, ao que ela disse a você, então ela fica mais confiante, ela consegue ficar mais focada e ela gera comprometimento. E é tudo isso que a gente quer, não é? Confiança, pessoas focadas e comprometimento de toda a equipe. Não só seu, mas de todos os setores. Porque não tem nada pior que você querer resolver um problema e você querer fazer, realizar algo, mas depender do outro e ele não está tão comprometido quanto você. Então, quando você gera empatia, você gera comprometimento no outro também. Confiança. A confiança é como dinheiro, difícil de ganhar, fácil de perder. Você sabe muito bem disso e nós sabemos disso. De repente, lá no começo do mês, quando nós recebemos o nosso salário, né? E aí, nossa, aí a gente demora a ganhar o salário e quando ele vem na nossa mão, rapidamente ele vai embora. De repente, antes da semana acabar, você já está sem dinheiro novamente. Assim também é a confiança. Ela é muito difícil de ganhar e fácil de perder. Então, das pessoas que você já conquistou a confiança, faça então um trabalho para manter, para deixar de maneira permanente esse grau de confiança estável, tá? Porque é muito fácil perder a confiança, de repente com uma brincadeira fora de hora, de repente com uma conversa fora de propósito, a gente pode perder a confiança de alguém. E confiança, como de bem dito, é dinheiro, ou se parece com dinheiro. Difícil de ganhar, mas fácil de perder. A roda do fazer acontecer. O que você pode fazer
para atingir resultados em conjuntos e mais rápidos. O primeiro é ouvir. O segundo, esclarecer. O terceiro, debater. O quarto, decidir. O quinto, convencer. O sexto, executar. E o sétimo, aprender. Então, quando você ouve, você esclarece o que foi ouvido, você debate o que foi esclarecido, você decide sobre o que foi debatido, você convence sobre o que foi decidido e você executa o que foi convencido a fazer. E a partir daí você gerou uma cultura de aprendizagem, uma cultura de aprendizado. Então, ouvir, esclarecer, debater, decidir, convencer, executar e aprender. Ouvir. Ajude os introvertidos a se expressar. Quantos de nós não temos, em algum momento na nossa vida, alguns períodos de introspecção? Sim, nos sentimos mais calados, queremos ficar mais longe, não somos muito de conversar. Esse período pode durar mais ou menos. Mas saber que você pode ajudar também os introvertidos, os introspectos, a se expressar? Porque muitas vezes o que ele precisa é apenas de confiança para falar. Não é que ele não sabe falar. E não é que ele não queira falar. É porque ele não se sente, muitas vezes ele não se sente confiança. Ele não sente confiança para dizer o que pensa, para dizer a respeito das suas ideias e de suas propostas. Então, quando nós ajudamos a se expressar, quando nós oferecemos a nossa mão como uma ponte para que ele possa se expressar, nós estamos fazendo a roda do fazer acontecer. Segundo ponto é esclarecer. É só pela seleção, pela eliminação e pela ênfase que podemos acessar o verdadeiro sentido das coisas. Quem disse isso foi a Georgia O'Keeffe. E significa o seguinte: eu seleciono, separo o que é bom, elimino o que aquilo ali não vai decidir, ou que não vai prestar, ou que não vai fazer diferença, eu tiro do bolo e aí dou ênfase àquilo que realmente importa. E aí nós passamos a ter sentido em tudo que nós fazemos. Até mesmo uma conversa de WhatsApp, até mesmo uma postagem em uma rede social, quando nós passamos a determinar e fazemos uma seleção daquilo que é bom e daquilo que pode fazer na diferença na nossa vida, nós passamos a dar mais ênfase àquilo. Não é que a gente não vai postar bobagem. Sim, vamos postar, mas em menor quantidade. Porque a gente vai estar dando ênfase naquilo que realmente importa. Debater é polir pedras. Quem já viu uma pedra bruta, uma pedra preciosa ou semi-preciosa, sabe como que era, apesar da beleza, apesar muitas vezes do brilho, falta alguma coisa. Você não consegue se ver com aquela pedra, de repente, num colar ou num anel. Mas quando é feito o trabalho de polimento dessa pedra, ela passa a deixar de ser pedra e vira uma joia. Então, quando nós debatemos, nós estamos polindo a pedra. Muitas vezes o assunto é um assunto cru, muitas vezes o processo é um processo ainda a ser aprendido. Por isso, debater tanto. Por isso, fazer o debate de forma constante, de forma permanente e de forma argumentativa racional. Então, quando nós debatemos sobre algo, nós estamos fazendo o polimento de uma pedra, que pode ser a pedra do sucesso. Então, quando nós debatemos, nós estamos transformando aquela pedra em joia. Transformando uma ideia que poderia ser boba, poderia passar desapercebido, mas através do debate, nós passamos a ver o verdadeiro brilho dela. Decidir. Delegue as decisões para as pessoas que trabalham em maior proximidade com os fatos. Inclua os fatos nas decisões e sempre deixe o ego de fora. Quando nós passamos a delegar as decisões, nós passamos a dividir o serviço. Muitos de nós temos problema com isso, não é? Ah, você pensa, não, mas se não for eu fazendo, não vai dar certo. Gente, então ensine o outro a fazer. Ensine o outro a fazer. Porque um dia que você não estiver, um dia, de repente você, olha, pode acontecer um pequeno acidente,
Pode ser uma gravidez, pode ser o nascimento do seu filho, pode ser umas férias, pode ser um atestado. São diversos motivos que levam as pessoas a se ausentar. Mas quando elas se ausentam e não tiveram a capacidade de delegar as decisões, de ensinar o serviço a outro, aquele setor para e as coisas não podem parar por sua causa. Porque isso seria egoísmo. Isso seria egoísmo da sua parte. Querer que as coisas parem só porque você não está presente. Então, delegue as decisões, repasse serviços, distribua tarefas, distribua situações para que as pessoas possam também participar dos processos, para que as pessoas possam participar das demandas. Então, inclua os fatos nas decisões e sempre deixe o ego de fora. Pense, se mais pessoas estiverem trabalhando nessa ação, melhores serão as possibilidades dela dar certo. O quinto é o convencimento, emoção, credibilidade e lógica. Isso quem fala é Aristóteles, filósofo grego, né, na retórica. E, gente, convencer é você usar de emoção, usar da sua história, da sua credibilidade como